Olá, que maravilha! Mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui juntos, trazendo mais uma reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas, não é? Então, se você que já tem assistido algum vídeo do nosso canal, você que tem entendido ser interessante para a sua vida, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, você possa deixar aí um ok, um like, né? E também multiplicar esse vídeo para outras pessoas, para que a palavra do Senhor possa alcançar corações, né? Eu tenho dito que o que transforma o coração do homem é a palavra de Deus, é a presença de Deus que traz as modificações, que traz as transformações, né? Então, nessa oportunidade, eu queria, de uma forma bem descontraída, tratar com você sobre um tema, né, sobre uma batalha de fé. Se nós lermos ali no capítulo 18 e capítulo 19 de 2 Reis, nós vamos encontrar um relato, né, uma situação em que Ezequias, que era filho do rei Acás e que o sucedeu, né, como rei de Judá, Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, né? Reinou por 29 anos em Jerusalém e fez, segundo o relato da Bíblia, ele fez o que era certo, o que era reto perante o Senhor, né? Ele andou conforme Davi, né? Nos mesmos caminhos do rei Davi, ou seja, agradando ao Senhor. Ali você depois leia com calma, capítulo 18 e o capítulo 19, você vai ver ali que Ezequias, né, ao assumir o reinado, ele removeu os altos, ele quebrou colunas, né, endereçadas a outros deuses, ele pôs abaixo o poste ídolo, né, quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito, né, pois até aqueles dias, por incrível que pareça, eles queimavam incenso, né, e lhe chamavam de Neustan, que é um nome traduzido como coisa de bronze ou serpente em hebraico, né? Está no capítulo 18 de 2 Reis. Então, Ezequias foi um rei em que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele, lhe dava êxito, né, nos seus feitos, porque ele agradava ao Senhor, obedecia ao Senhor, né? No entanto, relata nesse capítulo 18 ainda que ele se rebelou contra o rei da Assíria, né? E ele não o serviu, não se submeteu ao rei da Síria. Na verdade, ele acabou guerreando contra os filisteus, que eram um povo estrangeiro, né? Depois, lá no 14º ano dele, do reinado de Ezequias, a gente vai ver que, por conta dessa situação, dele não ter se submetido ao rei da Síria, né? O rei da Síria subiu ao seu encontro, né? Senaqueribe, rei da Síria, ele subiu não necessariamente ao encontro de Ezequias, mas subiu contra as cidades de Judá e tomou as cidades de Judá. Com isso, é evidente que Ezequias, né, se entristeceu, ficou numa situação ruim, né? Diante disso, o que Ezequias fez? Enviou mensageiros ao rei da Síria, né, Senaqueribe, e acabou reconhecendo que ele não devia ter deixado de servir o rei da Síria. Não sei se ele pensou exatamente isso, mas ele mandou esse recado, né? Que ele estava reconhecendo que era um erro não ter se submetido ao rei da Síria. Ele disse que, inclusive, mandou nesse recado, né, que ele pagaria o que fosse devido, né? Porque os súditos, uma vez um reino súdito de outro, teria que pagar, né, os tributos. E ele disse que pagaria o preço que fosse devido. O Senaqueribe, então, estipulou um preço de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro para que ele fosse pago. Ezequias acabou, então, reunindo toda a prata que conseguiu, né? Prata que estava na casa do Senhor, prata que era da casa do rei, né? E, por fim, um ato meio ruim para o rei Ezequias
foi que ele tirou o ouro das portas do templo, né, para poder entregar tudo isso a Senaqueribe. E pagou, entregou. Só que acontece que o rei da Síria, mesmo tendo recebido, né, o valor que ele estipulou, né, o pagamento, ele acabou enviando mensageiros a Ezequias. Claro que, né, como rei que se achava, né, acima de todos, né, ele mandou para Ezequias mensagem questionando Ezequias, né, na verdade incitando, a gente diria aqui, cutucando Ezequias, né, caçando enguiço com Ezequias, né, confrontando Ezequias quanto à sua confiança, né, porque, segundo Senaqueribe, ele imaginava que Ezequias estava se estribando em confiança com o rei do Egito, por exemplo, né, ou seja, em vez de você se submeter a mim, você está me afrontando, não querendo, né, se submeter a mim por causa do rei do Egito e coisa e outra. E na verdade não era isso, né? Acabou também achando que Ezequias estava se estribando em Deus, no nosso Deus, no Senhor Deus, e acabou desdenhando de Deus, né? Disse que não tinha quem pudesse livrá-lo, né, das mãos de Senaqueribe, disse que ninguém podia suportá-lo, né? Na verdade, Senaqueribe afrontou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Judá, né? E esses mensageiros que vieram de Senaqueribe, eles acabaram então falando agora com o povo de Judá, né, que não acreditassem em Ezequias e o Deus dele. Ora, que ninguém, na verdade, poderia livrá-lo das mãos de Senaqueribe, do rei da Síria, né? Queria que Judá se entregasse, né, se submetesse a ele, e teriam boa vida. Olha, vocês vão poder tomar, né, da videira, das próprias plantações de vocês, não acreditem em Ezequias, né, não acreditem na força desse Deus, porque vocês já ouviram falar aí sobre o que nós fizemos, né, o que a Síria fez com os reis de Amate, de Arpade, né, o que aconteceu com os deuses de Sefarvaim, de Rena, de Iva, né, o que aconteceu com Samaria. Olha, vocês têm notícia do que nós fizemos, né, do que o rei da Síria fez. Bom, então os enviados de Ezequias agora retornaram com uma mensagem. No capítulo 19, né, a gente começa a ver que Ezequias ouviu aquela notícia através de seus mensageiros, né, ouviu aquela notícia do que Senaqueribe tinha mandado falar, e Ezequias então agora, num gesto de aflição, de humilhação, rasgou as suas vestes, né, cobriu-se de pano de saco. E o que ele fez? Ele foi e entrou na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor e orou. Ele enviou mensageiros, então, em ato contínuo, né? Ele enviou mensageiros ao profeta Isaías, dizendo, né, olha, conta para Isaías essa situação que ocorreu, né, o que o rei da Síria tem falado, né, e por uma questão até de medo também, né, do que poderia ocorrer, e perguntem ao profeta, né, se Deus havia ouvido essas palavras, essa afronta que Senaqueribe havia proferido, né, palavras que realmente desdenhavam do grandioso Deus, né? E ele então falou, olha, pede para que o profeta ore a Deus sobre isso, né? Bom, Isaías então, ouvindo aquela situação, disse para eles, olha, dizei a Ezequias, vocês vão lá e falam para Ezequias, os mensageiros, né? Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, a blasfêmia contra mim. Eis que colocarei nele, né, no rei da Síria, um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada.
Veja que o profeta, né, Deus mandou que o profeta tranquilizasse, entre aspas, né, o Ezequias, o rei Ezequias, com essa palavra: olha, é isso que eu estou dizendo assim, né, vou fazer isso, né. Então, esses mensageiros voltaram com essa notícia para Ezequias, e Ezequias então falou assim: olha, vai lá agora, vocês vão lá e falam isso para o rei Senaqueribe, né, através dos seus representantes. Fato é que Senaqueribe então agora recebe essa notícia, né, de que, em outras palavras, de que Ezequias não iria de fato se dobrar a ele e entrar naquela conversa, né, de destruição, porque o que Senaqueribe queria era destruir, né, era lutar e destruir. E Senaqueribe ouviu aquilo e enviou os mensageiros de volta. Falou: ah, é? Então vocês agora vão lá, né, e fala para Ezequias o seguinte: olha, não te engane o teu Deus. Veja, falando para que Ezequias não se enganasse, né, não entrasse na conversa de Deus, no Deus em que você confia. Acha que Deus vai te livrar das minhas mãos? Você acha que Deus vai te livrar do meu poder, né, do meu poder bélico, de eu sou o rei da Síria, né? E, enfim, para que Ezequias voltasse a tremer, talvez de temor, de medo, né? Ezequias então agora recebe essa contra notícia, né, que veio através de uma carta pelos mensageiros, né, de Senaqueribe. E o que aconteceu? Ele leu a carta, né, e ele fez o seguinte: ele não se desesperou, não ficou, né, depressivo, mas ele subiu à casa do Senhor. O que ele fez? Ele pegou aquela carta escrita, estendeu ela, né, perante o Senhor. Abriu ela e estendeu perante o Senhor. E a Bíblia diz que ele orou, né? E aí eu queria ler para você a oração que ele fez, né? Essa oração que Ezequias fez, que está aí no livro de 2 Reis, capítulo 19, né, no versos 15 a 19, que diz assim: e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, né? Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor Deus. Essa foi a oração de Ezequias, né? O profeta Isaías, então, agora manda dizer a Ezequias, né? Certamente Deus ouviu a oração dele, né? E diz assim: assim diz o Senhor. Veio a resposta, né? O Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Deus ouviu. O que acontece? A carta de Senaqueribe dava a entender que Deus não poderia derrotá-lo. Era orgulhoso, prepotente, né? Ezequias, ao receber a carta, estendeu-a, colocou ela perante o Senhor em oração. Ele não foi bater cabeça, chorar por aí, reclamar. Ele foi orar. Esse ato visível de Ezequias, né, o fato dele estender a carta perante o Senhor no templo, né, e orar, né, demonstrou a confiança em Deus. Isso estabeleceu um fundamento, né, para a fé pela qual Ezequias orou. Né, ele colocou, tipo, Deus está lendo essa carta, Deus vai ver essa carta. Isso fundamentou a fé dele, né, e de que Deus ouviria a sua oração. E naquela noite, sabe o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo que destruiu 185 mil soldados inimigos.
E eu leio para você agora, né, 2 Reis 19, 32 a 37, para finalizar, que diz assim: Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ele com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que, diante de uma situação que muitas das vezes a gente transporta para os dias de hoje, né, para as nossas vidas, quantas vezes não recebemos situações, notícias, aflições, coisas que nos tiram a paz, coisas que querem nos desviar do foco do poderoso Deus, do Deus que nos conduz, do Deus que é o Deus da nossa vida, né? E é certo que nós nos afligimos diante de alguns quadros que a vida apresenta. É natural, somos humanos. Ezequias também se afligiu, tanto que ele rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e foi ao templo orar, foi buscar a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender: recebeu uma notícia, está com uma dificuldade, algum assunto aflitivo chegou aos seus ouvidos, alguma ameaça, algum problema, alguma dificuldade. Antes de qualquer coisa, se abra perante o Senhor e ore ao Deus que está ouvindo a sua súplica, porque os seus ouvidos não estão cerrados. Ele ouve a sua súplica, ele ouve a nossa súplica. Veja que depois que ele orou, né, de uma certa forma, o rei da Síria agora entendeu que Ezequias não ia se render, e, apesar de ter pago, né, para desviar talvez a ira de Senaqueribe, ele acabou por fim, falou: olha, o negócio é o seguinte, eu vou destruir você então, eu vou subir contra você, eu vou, não é? Se você acha que o seu Deus pode te livrar das minhas mãos, nós às vezes não ouvimos isso no nosso trabalho, nos meios sociais em que convivemos. Ei, você está orando, você acha que Deus vai ouvir um negócio desse? Você acha que Deus vai te dar ouvidos? Você é tão pecador, você não é uma pessoa que anda conforme a vontade de Deus, você... E outra, Deus tem mais coisa a fazer do que estar dando ouvido, né? Você acha que Deus... Alguns até... Será que Deus existe e vai ouvir a sua súplica? Você não está perdendo tempo? Essa é a estratégia do inimigo. Mas, finalizando, o rei Ezequias, então, ouve agora aquela notícia, né, de Senaqueribe, dizendo que, olha, não tem quem livra das minhas mãos. Veja o que eu fiz com outros reinos, destruir as cidades, destruir os seus deuses. Não tem Deus que possa comigo, nem ser humano que possa comigo. Então Ezequias agora pega aquela carta, a última carta que os mensageiros trouxeram com essa resposta, estende diante de Deus no templo e ora: Senhor, olha o que ele está falando, ele está afrontando o Senhor. E Deus então fala assim: olha, através do profeta, eu ouvi a tua súplica, amada, a sua oração não é em vão. O Senhor tem ouvido a sua súplica, o Senhor tem ouvido a sua oração. E sabe qual é a consequência de quando Deus ouve a oração? Ele faz como fez com Ezequias. Ele manda a resposta e diz: olha, eu ouvi a tua oração em relação a Senaqueribe, e pode deixar que eu vou tomar conta disso. Aí você viu no capítulo 19, versos 32 ao 37, né? Deus então toma aquela situação para ele, manda um anjo, e o que acontece? Destrói 185.000 soldados de Senaqueribe. Senaqueribe, em outras palavras, acaba saindo daquele lugar, talvez até em fuga, né? Vai para Nínive, está lá adorando o seu Deus, que não era Deus, né? E os seus próprios filhos o feriram. Então, amados, o que nós precisamos? Confiar em Deus. Antes de nos desesperarmos com as situações que advêm da nossa vida cotidiana, enquanto estamos aqui na face da terra, ao invés de, né, nos prostrarmos
caídos, tristes, sem confiança, vamos praticar a nossa fé, confiar no Deus que ouve a nossa oração e, acima de tudo, no Deus que responde a nossa oração, porque Ele não está lá tão distante de tal forma que não nos possa ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas de tal forma que não possa nos abençoar e nos conduzir em vitória. Então creia nesse Deus. Leia esse texto, capítulo 18, capítulo 19 de 2 Reis na sua Bíblia, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, abrir os seus olhos, abrir os nossos olhos de tal forma que a gente veja que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, e que a nossa confiança deve estar totalmente em Deus, porque Ele ouve e responde e nos traz a vitória, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu oro para que Deus abençoe sua vida, peço ao Senhor que cuide da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, do seu trabalho, dos frutos do seu trabalho, que Deus abençoe, lhe dê saúde, lhe traga paz, e ainda que em meio a dificuldades e lutas, essa paz que excede a todo entendimento e nos faz marchar alegres como reis e sacerdotes nessa face de terra, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.